Prezados amigos e estimados irmãos que nos acompanham pelo canal Ferne Espírita, nossos cumprimentos a todos e nossos votos de muita paz. O mês de outubro é um mês repleto de comemorações, porque afinal de contas ele assinala, por exemplo, o nascimento do codificador Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804 na França. Muitas comemorações espalhadas não apenas pelo Brasil, mas também pelos países que possuem movimento espírita organizado. Igualmente, e agora para o Brasil, assinala mais um aniversário da assinatura do Pacto Áureo, na grande conferência, uma espécie de acordo para que o movimento espírita organizado pudesse encontrar elementos de sintonia no desenvolvimento da elevada missão do Espiritismo. Então, o chamado Pacto Áureo, denominação dada pelo nosso querido Lins de Vasconcelos, também é aí no mês de outubro. E mês de outubro também nós temos o aniversário de lançamento pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira da campanha de evangelização espírita infanto-juvenil, completando nesse 2020 43 anos. Surgiu inicialmente a ideia de se reunir aqueles que integravam o Conselho Federativo Nacional para discutir, na década de 70, em verdade, em meados de 70, as dificuldades da área de evangelização, como, por exemplo, dificuldades pedagógicas, evasão já naquela época de juventude, poucos evangelizadores, falta de apoio de dirigentes e assim por diante. Então, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma federativa mais do que atuante, mas muitas vezes pioneira, no que diz respeito às questões da evangelização, propôs que houvesse essa reunião com representantes da área. E dessa reunião ocorreu posteriormente a formação de uma comissão que teria por incumbência lançar ideias acerca de como dinamizar o trabalho da evangelização espírita nas terras brasileiras. E aí, então, essa comissão propõe a realização de uma campanha cujo nome inicial foi Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, prevista para durar 6 meses, tendo como tema central a criança e o jovem reclamam direção no bem. E como slogan, evangelize, coopere com Jesus. Direcionada ao público em geral, aos dirigentes, aos pais, aos evangelizadores, esta campanha alcançou tanto êxito que posteriormente ela se tornou então campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. A sua temática, a criança e o jovem reclamam direção no bem, e o seu slogan, evangelize, coopere com Jesus, foram retirados de uma mensagem intitulada Sublime Investimento, psicografia do querido companheiro e saudoso Júlio César Grande Ribeiro, e assinada por Estevão, que não é o mesmo Estevão de Paulo e Estevão, já sabemos disso. Mas é uma mensagem belíssima, com destaque exatamente para a conclamação, em plena década de 70, para a urgente necessidade de orientação à criança, ao jovem, a fim de que desde cedo eles possam, de fato, encontrar na doutrina espírita respostas para as suas indagações, formulações que possam ser respondidas à luz do Espiritismo, na construção de um verdadeiro sentido de vida. Não nos esqueçamos que desde 2014 nós encontramos já os registros históricos sobre a evangelização da criança. Isso se deve especialmente ao espírito empreendedor e nobre de Manuel Viana de Carvalho, também aniversário de desencarne em outubro, E o Viana de Carvalho emite algumas cartas à época, inclusive para a Federação Espírita Brasileira, para Anália Franco, reportando-se a necessidade de criação por parte das instituições espíritas de um ambiente propício
ao trabalho com a criança. Por quê? Porque, na verdade, as crianças naquela época, como anteriormente também, seguiam quando podiam e quando eram aceitas, acompanhavam então os pais, seguiam os pais às chamadas reuniões públicas das instituições espíritas. Então, as crianças assistiam essas reuniões públicas, mas o Viana de Carvalho teve aquele insight, né, tão importante, porque compreendeu que é necessário para o processo comunicativo que sejam utilizadas linguagens, sejam utilizados recursos compatíveis com a idade, porque mesmo que acreditemos, e é claro que acreditamos, que a criança é um espírito imortal, mas ela ali está, no corpo físico que lhe inibe, que lhe limita, requisitando assim uma linguagem própria, recursos próprios, uma forma de lidar com a mensagem, com o conteúdo próprios. E, na verdade, quando se instala a tarefa da chamada evangelização infantil, se atende também àquilo que Jesus nos apresenta quando, ele, primeiramente, repreende os seus discípulos que afastavam crianças que foram levadas pelas suas mães para Jesus abençoar, e ele vai dizer então, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquelas que se lhes assemelham. Aqueles que se lhes assemelham. Da mesma forma, no momento conhecido como da ascensão do Senhor, ele pronunciará as célebres palavras: ide e evangelizai a todas as gentes, ou ide e ensinai a todas as gentes. Ora, esse todas não tem uma delimitação específica de faixa etária. A mensagem de Jesus veio para todos, para crianças, mesmo em tenra idade, para adolescentes, jovens, adultos, idosos e desencarnados também, conforme as nossas práticas mediúnicas nos revelam. Então, essa tarefa de evangelizar nos foi apresentada e definida por Jesus, que é o evangelizador por excelência. Quando o nosso Viana, então, manda suas cartas, encontra eco, receptividade. E a Federação Espírita Brasileira, então, ela implanta em 2014 a sua evangelização infantil. Ora, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, inúmeras outras casas, mas o registro histórico mais antigo que temos é este daí. E temos a certeza que em muitas localidades essa tarefa surgiu pela sensibilidade de pessoas que entendiam que as crianças, em especial, necessitavam desse momento específico, desse encontro com características capazes de proporcionar uma melhor compreensão da mensagem de Jesus. Mas dizíamos que a campanha, a sua proposta inicial era de 6 meses, mas foi tanta animação, tanto êxito, tanta alegria, tanta dedicação que ela se torna campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Essa campanha foi lançada aos 9 de outubro de 1977, na sede da Federação Espírita Brasileira, à época, hoje sede histórica, no Rio de Janeiro, Avenida Passos 30. Diretora, na época, Maria Cecília Paiva, devotada, companheira das líderes espíritas e, em especial, com uma profunda amorosidade pela causa da evangelização. Incorpora-se posteriormente à área de infância e juventude da FEB inúmeros companheiros que participaram já daquela reunião em meados das décadas de 70, E aí o grupo é cada vez mais consolidado e agora em especial com a presença daquela que representa na evangelização espírita do Brasil e em boa parte também de países do mundo que ela teve a oportunidade de visitar e de implantar o trabalho de evangelização, Cecília Rocha. Oriunda da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, passa posteriormente a integrar a equipe, assume posteriormente a direção do Departamento de Infância e Juventude, mais adiante seria também vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e é para todos nós que militamos nessa área um nome extremamente relevante. Por quê? Primeiramente, pela visão, desde cedo, da importância da educação moral das crianças. Segundo, pelo idealismo profícuo
que se transformou ao longo da sua vida em décadas de dedicação. Mas uma dedicação que não é uma dedicação comum, é uma dedicação incomum. Por quê? Porque Cecília Rocha, ela muito antes da própria campanha de evangelização, ela teve por oportunidade viajar por boa parte do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, e em todos os estados quase do Nordeste, levando os chamados cursos de formação de evangelizadores. Eram cursos que possuíam um conteúdo riquíssimo, desde doutrina, evangelho, a área mais pedagógica da didática, dos recursos didáticos, a área também dos jogos, do teatro, da música, da psicologia, da contação de história, da literatura e da própria organização e funcionamento dos setores das casas espíritas. Então, é de fato um nome significativo, por que não dizer um nome de referência, quando se trata de evangelização espírita da infância e da juventude. Então, nós vamos encontrar esse trabalho sendo disseminado pelo Brasil e fora do Brasil, como já dissemos, inclusive com o apoio do nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco, que final da década de 70 e início da década de 80, viaja pelas Américas para levar, inclusive, os cartazes da evangelização, porque a campanha ela teve uma organização muito grande, folders, cartazes, muitos materiais de divulgação no Reformador, tudo isso para que houvesse por parte do movimento espírita, em especial por parte das famílias e dos evangelizadores, sem os quais também fica difícil realizar o trabalho da evangelização, a fim de que todos pudessem se engajar na tarefa da evangelização. Gostaríamos, apenas para situar a importância dessa atividade, lembrar uma entrevista do nosso prezado Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele será então entrevistado, e nessa oportunidade é o Júlio César Grande Ribeiro, o médium lá de Vila Velha, Espírito Santo, e há uma pergunta que importa registrar aqui. É indagado a Bezerra de Menezes com que intensidade o plano espiritual tem apoiado o movimento da evangelização espírita infanto-juvenil e como isto se opera. Observemos a resposta desse que é o grande nome da unificação no Brasil. A missão educativa, diz Bezerra, do Espiritismo às almas é tarefa por demais intensa, contínua e crescente, buscando revelar a verdadeira luz e estimulando a fé junto aos panoramas regenerativos da Terra, onde somente um mestre, que é Jesus, há de inspirar cada criatura em sua própria iluminação. Ele nos diz ainda que esse trabalho, ou seja, a tarefa da evangelização, ou como chamamos hoje, a ação evangelizadora, não pode ter o que? Improvisações. Então, a legião de trabalhadores, de obreiros da evangelização, recebe do plano espiritual o que? Sugestões, orientações, estímulos para quê? Para que dirigindo, comandando, participando, servindo, possamos todos realizar esse trabalho com a qualidade que exige a tarefa de levar a mensagem de Jesus à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, ele foi indagado ainda como os espíritos situam no conjunto das atividades da instituição espírita a tarefa da evangelização. Observemos a resposta mais uma vez. Tem sido enfatizado, quanto possível, que a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Então, nós sabemos que a doutrina espírita é doutrina eminentemente educativa. A grande finalidade do espiritismo, conforme o Livro dos Médiuns, no item ou no capítulo referente às perguntas que se pode fazer, que se deve fazer aos espíritos, lá tem, que a finalidade exclusiva
da doutrina espírita em nossas vidas é nos ajudar a nos melhorarmos. Então, a grande proposta espírita é a proposta da nossa educação moral, do nosso melhoramento. Queremos saber qual é a direção a seguir? É só buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 17, em especial, 2 mensagens extraordinárias: o homem de bem e os bons espíritas. Assim, a evangelização auxilia, em primeiro lugar, o papel educativo da família, porque é na família que estão os primeiros educadores. Então, a casa espírita, se organizando como equipe que deve ter esse espírito de unidade em torno da mensagem de Jesus, que deve ser preparada pelo estudo da doutrina, pelo estudo pedagógico, pela busca das chamadas qualidades necessárias ao cumprimento da tarefa. Então, a casa espírita, ela atua de modo a colaborar de maneira efetiva com a evangelização espírita das novas gerações. Então, essa legião de trabalhadores anônimos, mas com profundo amor, com profundo carinho pela tarefa, esses evangelizadores são aqueles que marcarão. Como eu, pessoalmente, fui marcada pelas minhas evangelizadoras, Dona Nilza, Dona Selma, Sônia Arruda, a própria Cecília Rocha. Então, esses evangelizadores estarão auxiliando você, pai, mãe, enfim, você familiar, que tem as suas crianças, adolescentes e jovens, que necessitam desde cedo receber as luzes da inspiração que a doutrina espírita nos faculta de nos tornarmos melhores pessoas. Mas tudo isso a partir de um lastro doutrinário que vai sendo construído desde cedo, como já dissemos, com a linguagem específica, recursos específicos, de modo a despertar o interesse da criança, do adolescente e do jovem pela mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. 43 anos de campanha permanente de evangelização espírita infantil e juvenil. Fica registrada, em especial, a nossa gratidão aos pioneiros, aqueles que desde o início perceberam, como o próprio Kardec percebeu e registrou na Revista Espírita, numa página destinada à infância, como de fato a criança educada num lar espírita, como ela desde cedo ela vai recebendo as orientações, ela vai encontrando elementos para a sua formação e desenvolvimento intelecto-moral. Então, para você, familiar, lembre-se da responsabilidade, conforme Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta com esta pergunta: que Deus nos indagará: que fizeste do filho que vos confiei? Então, levar, conduzir, participar, apoiar a tarefa da evangelização não é favor, é uma necessidade das famílias, é principalmente um dever dos pais no que diz respeito às suas responsabilidades para com a formação dos filhos. Não apenas a formação intelectual aí presente no mundo, nas escolas, no ensino formal, nos diversos cursos, mas aquilo que Leon Denis chama a atenção, a formação moral, para que as nossas crianças possam se tornar adultos, primeiramente adolescentes, jovens e adultos, mais saudáveis, menos neuróticos, menos negativistas, sem ideações complicadas, que muitas vezes nós identificamos já, ideações suicidas, viciações e tantas coisas. Então, a tarefa da evangelização na casa espírita auxilia a família e, obviamente, auxilia ao desenvolvimento intelecto-moral das novas gerações. Você, evangelizador, é para você nesse momento que eu dirijo a nossa palavra. A nossa palavra é a tarefa da evangelização. Não se coaduna, como diz Guilherme Ribeiro, com improvisações, com rotinas. É importante buscar sempre a qualidade da semente que nós vamos, então, lançar no solo fértil do coração e da mente infanto-juvenil. Então,
A busca da qualidade doutrinária, a qualidade pedagógica, a qualidade relacional, porque afinal de contas somos uma equipe de Jesus, né? A organização do trabalho e principalmente a ampliação da própria visão de evangelização. Há muitos anos atrás, se fechava um pouco a visão de evangelização sob o ponto de vista dela se constituir numa atividade mais informativa e formativa, né? Mas hoje entendemos, dentro de tudo aquilo que a discussão em nível nacional, nas diversas comissões regionais e no próprio Conselho Federativo Nacional, chegamos ao entendimento de que há vários espaços de ação evangelizadora, não só dentro da casa espírita, no chamado encontro semanal que é realizado, mas na família, né? No intercâmbio com o próprio movimento espírita, nas atividades de comunicação, porque afinal de contas o nosso trabalho tem como eixos cabeça, coração e mãos, seguindo a célebre trilogia apresentada pelo sábio Pestalozzi, mestre inclusive do nosso Hipólito Leão Denis Arrivai. Cabeça, coração e mãos, ou seja, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social, começando pela própria transformação. Os resultados que a evangelização espírita da infância e da juventude trazem são resultados óptimos mesmo, ou seja, resultados que conseguem apresentar, primeiramente, o quê? O envolvimento desde cedo, da criança, do adolescente, do jovem, na instituição espírita, no movimento espírita. Quanto mais acolhimento, quanto mais integração, quanto mais oportunidade de protagonismo infanto-juvenil, mais chances para que crianças e jovens se transformem a partir da própria vida em futuros trabalhadores, que já são muitas vezes, principalmente jovens, trabalhadores da instituição. É preciso que os dirigentes, aí vamos para eles, né, oportunizem não apenas a tarefa, mas, especialmente aos jovens, oportunizem o quê? As chances efetivas de engajamento, de atividades que devem ser, obviamente, pertinentes à sua faixa etária, que deve receber também orientação, né, formação e assim por diante. Nesse sentido, o trabalho da evangelização atinge a casa como um todo, né? Porque, afinal de contas, embora seja uma prática específica da área, mas interage, se interliga, em especial nos dias de hoje, com tantas demandas e tantas dificuldades como temos visto, em especial nessa época de pandemia, tantos problemas, tantas coisas acontecendo. Por sinal, nesse mesmo momento de pandemia que vivenciamos desde meados de março, nós hoje encontramos legiões de trabalhadores preocupados com o quê? Por exemplo, para o caso das crianças que não têm acesso à internet, mas que são assistidas pelas casas espíritas, lá vão as cestas, e com as cestas lá vão as atividades também, né? Vão o quê? Xerocopiadas e assim por diante, para não perder esse elo. Aquelas que possuem, mesmo que celulares mais simples, nós encontramos o que? A possibilidade de uso, né, das chamadas reuniões virtuais. Acompanhamos por aqui, porque temos evangelizador em casa que realiza essa atividade. Recentemente, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte realizou uma grande live, né? A live para a infância toda, ok? Do nosso estado. E assim nós vamos encontrando os caminhos para manter o quê? O afeto, porque afinal de contas, né, essa ligação ela é fundamental. Jesus é a nossa referência de educador. Usou a linguagem apropriada, os recursos culturais apropriados, mas principalmente manteve com os seus evangelizandos a relação de amigo, de amorosidade e de cuidado. Então, no mês, aliás, em que comemoramos os nossos 43 anos, né, de campanha, recordemos que ela deve ser permanente, primeiramente em nós, porque reconhecemos que o trabalho da evangelização inicia pelo trabalho interior do próprio evangelizador. Apoiemos como pais, como público em geral, como familiares de maneira geral, dirigentes, trabalhadores outros, apoiemos essa iniciativa para que, de fato, a doutrina, via movimento, cumpra a sua grande finalidade
de esclarecer, de consolar, de orientar e de libertar. Não nos esqueçamos, a criança e o jovem reclamam direção do bem. E lembremos com Bezerra de Menezes, evangelizemo-nos, né? Evangelizemos, mas evangelizemo-nos. Evangelizemos nossos lares, evangelizemos nossos colegas de trabalho, evangelizemos as crianças, adolescentes, jovens, todos aqueles que se acercam da mensagem pura, esclarecedora e libertadora da doutrina espírita. Evangelização é Jesus de volta, conclamando-nos, como diz o nosso querido Éden, a uma fé agora mais raciocinada, a uma fé que nos conduza de fato ao autoconhecimento e à educação moral, para que realizemos em nós o projeto divino que Jesus nos apresentou ao dizer: sede perfeitos. É a nossa destinação. Jesus nos abençoe a todos e nos acolha em seu coração de amor.